Eleições 2022, confira como foi a primeira semana de campanha dos candidatos à presidência do Brasil na reportagem de Carolina Belim. O presidente Jair Bolsonaro do PL começou a campanha em um local simbólico, em Juiz de Fora, Minas Gerais, no mesmo local do atentado nas eleições de 2018, onde foi vítima de uma facada. Durante a semana, participou da posse do ministro Alexandre de Moraes ao Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, e da largada da campanha do candidato Tarcísio Freitas para o governo de São Paulo, no interior do estado. Nos discursos, reforçou a recuperação econômica do país, defendeu a liberdade de expressão e as pautas de costume. Um país onde majoritariamente acredita em Deus. Um país que não quer o retrocesso, não quer a volta da ideologia de gênero nas escolas. Um país que não quer liberar as drogas. Um país que respeita a vida desde a sua concepção. O candidato Ciro Gomes do PDT fez o lançamento oficial da campanha com uma caminhada em Guaianazes, na zona leste de São Paulo. Ele também esteve na Associação Comercial de São Paulo, visitou a sede da antiga Companhia Brasileira de Material Ferroviário, em Osasco. No final de semana, fez caminhadas pelo Rio de Janeiro e finalizou na sua base, em Fortaleza. Nas conversas com eleitores, Ciro reforçou a proposta de renda mínima de R$1.000 para a população vulnerável. Você, meu irmão, tem direito de receber no seu domicílio pelo menos R$1.000 na soma dos benefícios. A fonte disso é o programa Auxílio Brasil, que era o Bolsa Família, mais um imposto sobre grandes fortunas que eu vou cobrar 0,5% das populações mais ricas. 58 mil brasileiros em 212 milhões de pessoas têm patrimônio maior do que 20 milhões. Simone Tebet, do MDB, começou a campanha em São Paulo, conversando com representantes do segmento cultural e falando sobre o retorno de um ministério para o setor. Ela também foi sabatinada pela Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, fez caminhadas por cidades do ABC paulista e encerrou a semana com um grande comício na zona norte da capital paulista. Na ocasião, criticou os adversários, Lula e Bolsonaro. Porque ninguém apresenta propostas. Por que nós temos hoje um debate com cadeiras vazias? Porque nós estamos tendo cancelamento de debates, porque os dois que pontuam mais nas pesquisas não estão comparecendo, porque eles sabem que devem prestação de contas. Não querem falar do que não fizeram ou do que fizeram mal no governo passado e não querem falar da omissão do atual presidente no momento. Então, para eles, é cômodo se esconder por trás de números para levar essa eleição para o segundo turno. Isso não vai acontecer. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, também começou a campanha em um local simbólico, São Bernardo do Campo, no ABC paulista, onde despontou para a vida política como sindicalista. O petista esteve presente na posse de Alexandre de Moraes como presidente do TSE e ao longo da semana esteve em Minas Gerais, se reuniu com o vice Geraldo Alckmin e encerrou com um grande comício no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Nos discursos, ataques ao presidente Jair Bolsonaro, a quem criticou por usar a fé de maneira política. Porque tem muita fake news religiosa correndo por esse mundo. Tem demônio sendo chamado de Deus e tem gente honesta sendo chamada de demônio. E está fazendo da igreja um palanque político ou uma empresa para ganhar dinheiro. Eu, Luiz Inácio Lula da Silva, defendo o Estado laico. O Estado não tem que ter religião. Todas as religiões têm que ser defendidas pelo Estado. Nesta semana que se inicia, os presidenciáveis participam de sabatina aqui na Jovem Pan News, no Jornal da Manhã. Na quarta-feira estava programado para receber Lula do PT. A assessoria do petista chegou a participar da reunião de sorteio e regras, mas depois declinou o convite. Na sequência, estão confirmados. Na quinta-feira, Ciro Gomes do PDT. Na sexta-feira, Simone Tebet do MDB. E na outra segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro do PL.
Bom, agora a agenda dos outros candidatos. Na semana passada, Felipe Dávila, do Novo, lançou campanha em favela na capital paulista, gravou programas, esteve em Santos e Mauá e participou de entrevistas e também sabatinas. Sofia Manzano, do PCB, concedeu entrevistas para diferentes veículos. Leonardo Péricles, do Partido Unidade Popular, esteve em Belo Horizonte no começo da semana para a panfletagem e também concedeu entrevistas. Já o constituinte José Maria Imael, do Democracia Cristã, participou de uma reunião com a Fundação Abrinq para a assinatura do termo de compromisso com o programa Presidente Amigo da Criança e deu entrevistas para emissoras de TV. A representante do União Brasil, Soraya Tronic, cumpriu a agenda na Paraíba, na Praia Grande, no Mato Grosso do Sul e também assinou o termo de compromisso com a Abrinq pelos direitos da criança e do adolescente. Vera Lúcia, do PSTU, fez panfletagem em São Paulo e gravou vídeos para as redes sociais. Pablo Marçal, do PROS, esteve em Guarulhos em um adesivaço. Ele também participou de entrevistas à imprensa. E Roberto Jefferson, do PTB, não teve agenda durante toda a semana porque ainda está impedido de sair de casa por ação do Judiciário. Bom, conosco nesta manhã de segunda-feira, comentando as principais notícias do dia. Olá, bem-vindos. Diogo Schelp, Roberto Mota também. Mota, começando por você, os principais candidatos tiveram nessa semana que passou a oportunidade de se mostrar melhor. O que você destaca? E esse é um momento importante para o eleitor observar de perto as propostas dos seus candidatos, dos políticos em geral? Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Bom dia, Diogo. Bom dia, Marcelo Rocha Monteiro e toda a nossa audiência nessa manhã fria. O discurso do candidato nessa etapa da campanha, Adriana, é muito importante, sim. Eu sugiro aos eleitores que prestem atenção principalmente nas ideias, aquelas ideias que são, às vezes, colocadas de uma forma bem clara e aquelas outras ideias, e essas talvez sejam as mais importantes, aquelas que estão escondidas por trás daquilo que o candidato está dizendo. Nós vimos aqui alguns exemplos. Vimos o presidente reforçando a sua pauta tradicional, defendendo os valores da família, defendendo a fé, defendendo o combate à ideologia de gênero, está tudo aí, colocado na mesa. Nós vimos o candidato Ciro Gomes falando sobre a ideia da renda mínima. É uma ideia sedutora, atraente. Todo mês você vai receber lá um dinheirinho e não precisa se preocupar porque aquele dinheiro você vai ter. O problema é quem paga essa renda mínima. E o Ciro Gomes ressuscita uma ideia que não deu certo em lugar nenhum do mundo, chamada imposto sobre grandes fortunas. Por que não dá certo? Porque quem tem uma grande fortuna tira a fortuna para outro país e aí a conta vai ficar para quem já não tem tanto dinheiro assim. Nós vimos Simone Tebet tentando ressuscitar o Ministério da Cultura, também outra ideia antiga. Funciona em termos de eleição porque traz para alguns artistas que são formadores de opinião a lembrança de uma época em que fluía dinheiro farto para que eles montassem lá os seus shows, os seus espetáculos. Também é uma ideia muito ruim. E, por último, nós vimos o candidato do PT fazendo um grande comício, ressuscitou uma outra ideia, usar a bandeira do Brasil. Veja só, ele que, semana passada, deu uma declaração dizendo que esse troço de verde e amarelo, eu vou pedir desculpas aqui aos ouvintes, porque eu vou usar a mesma expressão que ele usou. Esse negócio de verde e amarelo é babaquice. Então, esse é um retrato rápido, sugiro que todo mundo preste atenção. Bom, Diogo Schelp conosco, os candidatos começam a se mostrar, participar de entrevistas, sabatinas, e por falar em sabatina, a nossa reportagem já destacou, infelizmente Lula não vai participar. Eu digo infelizmente porque ele deveria aproveitar esse espaço para falar sobre as ideias dele, né? Exatamente. Bom dia, Tiago, Adriana, bom dia, Mota, e a todos que nos acompanham. É claro que seria muito produtivo, né, para todo o debate eleitoral que todos os candidatos pudessem participar dessas entrevistas, e é uma oportunidade perdida para ele, né, para falar para um público
diferente, né, para sair um pouco da zona de conforto e também para o próprio eleitorado, para conhecer as ideias e as propostas para o futuro. A gente teve na semana passada já um gostinho do que vai ser essa campanha, uma campanha muito acirrada, com declarações muito fortes por parte dos dois principais candidatos, que é o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Ambos fizeram ataques mútuos já nessa primeira semana, e esta semana a gente terá o início, né, no fim, na sexta-feira, o início da propaganda eleitoral em rádio e TV, e vai ser um momento em que provavelmente esse tom acirrado vai ganhar um grau a mais, já que nas propagandas o discurso das campanhas acaba sendo mais redondinho, mais afinado, né, mais aparando as arestas daquilo que se quer apresentar para o eleitorado. Então, muitas vezes, em vez de propostas, né, em vez de discutir realmente o que foi feito e o que precisa ser feito, muitas vezes as candidaturas caem nessa tentação de demonizar o adversário em vez de falar do que pretendem fazer. A gente vai ter, no caso dos candidatos que se apresentam aí como alternativa a essa polarização, também um cenário interessante, porque a gente tem Ciro Gomes, que está em terceiro lugar nas pesquisas, mas que tem pouco tempo de TV, né? Ele tem menos tempo de TV, por exemplo, do que Simone Tebet, que está em quarto lugar nas pesquisas, e do que Soraya Tronic, que sequer pontua muitas vezes nas pesquisas eleitorais. Então, esse grande tempo de TV que Simone Tebet, do MDB, tem, poderá ser útil para ela, e aí vai se verificar se realmente vai conseguir fazer isso, mas poderá ser útil para que ela se torne mais conhecida, já que as pesquisas indicam que 75% do eleitorado não conhecem Simone Tebet. Esse tempo de TV vai ser útil para ela, mas não é garantia nenhuma de que ela vai conseguir deslanchar nas pesquisas. Por enquanto, o que se vê ainda é essa estabilidade entre os dois principais candidatos. Também com a gente por aqui no Jornal da Manhã, bem-vindo Marcelo Rocha Monteiro. Marcelo, o que destaca da semana passada? Deu para conhecer um pouco melhor os candidatos com esse início de campanha eleitoral oficial, aberta, e essa expectativa realmente para o início da campanha também, da propaganda na televisão. Bom dia a todos, uma boa semana para todo mundo. O que eu queria destacar é o que está se afigurando como uma recusa sistemática dos candidatos do Partido dos Trabalhadores de comparecer aqui no debate da Jovem Pan News, né? Eu atribuo isso ao fato do candidato Lula, por exemplo, né? E o mesmo pode se aplicar ao candidato Haddad, só gostarem de ir, só se sentirem bem indo ao que se costuma chamar de ambientes controlados, né? E aqui não é um ambiente controlado, porque aqui nós temos jornalistas independentes de verdade que vão fazer as perguntas que entenderem necessárias, né? Talvez em outras emissoras, em outros veículos de comunicação, em que todos os profissionais têm praticamente o mesmo pensamento, a mesma linha de pensamento, esses candidatos do PP se sintam mais à vontade, né? Mas é uma pena, porque isso nos priva da oportunidade de fazer questionamentos que são importantes sobre segurança pública, sobre economia, sobre saúde, sobre educação, né? Sobre relações com outros países, né? Então, é uma pena que isso aconteça. Eu acho que esses debates são uma grande oportunidade para todos os candidatos, né? O Shelp estava destacando aí alguns candidatos como o Ciro, que não tem muito tempo de televisão e que podem aproveitar essa oportunidade para expor suas ideias, né? Eu creio que o Ciro vai fazê-lo, mas lamento muito que o candidato que aparece em primeiro lugar, pelo menos nas pesquisas, tenha recusado, né, essa possibilidade.